Oi, gente, tudo bem? Trouxe essas duas fotos para explicar uma queixa muito comum dos pacientes no consultório, que é a aparência de cansaço, a aparência mais envelhecida também. Os pacientes mais jovens, inclusive, chegam com queixa de olheira e, inclusive, pedindo para clarear essa região, né? Então, como que se dá esse processo? A gente perde gordura e também osso nessa região da parte inferior da órbita. E conforme a gente vai perdendo esse suporte, a gente vai adquirindo uma deformidade chamada deformidade em V, porque ela parece um Vzinho mesmo, como tá aqui nessas duas fotos. E como que isso ocorre, né? Essa foto daqui mostra de um lado um rostinho jovem e de outro lado um rostinho que já sofreu com o processo de envelhecimento. Esse lado, o rostinho está bem mais recheado. Esses compartimentos em amarelinho são os coxins de gordura. E conforme a gente vai envelhecendo, esses coxins vão sofrendo uma atrofia. Eles vão diminuindo de tamanho. Então, o rosto como um todo, ele vai perdendo suporte. E a região que a gente perde primeiro esse suporte é essa região inferior da órbita. Por isso que as olheiras elas aparecem mais cedo. Outra coisa que acontece também, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai reabsorvendo o osso. A gente vai perdendo o osso mesmo. Então, uma órbita que era redondinha e menor, ela vai ficando mais larga e mais um fator para perda de suporte dessa região inferior da pálpebra. Outra estrutura que sofre com esse processo de envelhecimento são os ligamentos retentores desses coxins de gordura que estão aqui, que estão na nossa face. Eles também vão ficando mais fraquinhos, mais flácidos, e a nossa pele também vai perdendo colágeno, vai perdendo elastina e vai ficando mais flácida. E tudo isso contribui para essa deformidade em V, que alguns chamam de Y, né? Por causa dessa flacidez do ligamento e essa flacidez de pele também, que vai caindo sobre esse ligamento. E aí fica essa bolinha aqui ao redor dele. Tudo isso pela flacidez desse ligamento, pela perda de volume dessa região, né? E pela flacidez também de pele. E como a gente resolve essa perda de volume? Repondo o volume. Se o paciente é um paciente jovem, só teve perda de volume mesmo, o ligamento ainda está forte, ele não tem muita flacidez de pele, a gente pode repor o volume diretamente onde foi perdido. Mas se é um paciente que já teve uma perda de volume mais avançada, a gente precisa primeiro preencher essa região lateral para poder ancorar, fazer uma ancoragem e depois preencher o que sobrou dessa região anterior, porque se a gente preenche direto essa região anterior, às vezes o paciente fica com uma carinha muito de fofão. Então, primeiro a gente repõe a lateral e depois a gente repõe a anterior. E o paciente que tem perda de volume e também tem flacidez do ligamento e flacidez de pele, não adianta só a gente preencher, a gente precisa também tratar esse ligamento. Então, a gente vai fazer primeiro Ultraformer para tratar o ligamento, fazer bioestimuladores de colágeno. A gente não pode fazer na pálpebra, mas a gente vai fazer nessa região anterior da bochecha para poder colar a pele e depois a gente vai preencher para poder repor o volume que foi perdido. Veja, a paciente é uma paciente de 53 anos, essa foto de artigo. Depois da reposição, somente reposição volumétrica e botox, como ela rejuvenesceu. A face jovem, ela é reconhecida intuitivamente por uma região malar anterior, por essa região anterior da bochecha bem carnudinha, bem preenchida, né? Com volume adequado. Essa paciente de 35 anos, paciente jovem, ela também já sofreu perda de volume nessa região malar, o que traz uma aparência mais cansada e mais envelhecida para a face dela, e com a reposição volumétrica a gente consegue, a reposição volumétrica a gente faz com ácido hialurônico, com preenchedor, a gente consegue uma face muito mais jovem, muito menos cansada e muito mais bonita. Tá bom?